Olá! Vamos mergulhar hoje num dos pilares da teologia cristã, a exaltação de Cristo. E para guiar a nossa análise, a gente vai usar a estrutura super precisa e detalhada dos padrões de Westminster, que são documentos históricos que organizaram essa doutrina de um jeito brilhante. Para ter uma visão completa, a gente olha para três documentos que, trabalham em perfeita harmonia. A Confissão de Fé de Westminster dá aquela declaração doutrinária central, sabe? Depois vem os catecismos, o maior e o menor, que detalham tudo num formato super prático de pergunta e resposta. Juntos, eles dão um panorama riquíssimo do assunto. O nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, vamos definir o que é esse estado de exaltação. Depois, a gente vai passar por cada uma das 4 etapas: a ressurreição, a ascensão, o reinado dele à direita de Deus e, por fim, o seu retorno glorioso. Ok, mas antes de entrar nos detalhes, a gente precisa firmar a base. O que exatamente os padrões de Westminster querem dizer com a exaltação de Cristo? Entender essa definição é a chave para todo o resto. E aqui, a pergunta de número 51 do Catecismo Maior é o nosso ponto de partida. Ela organiza todo o nosso entendimento, porque nos ajuda a ver que a exaltação não é uma coisa só, um evento único, mas sim um estado que inclui uma série de atos gloriosos. E a resposta do catecismo já nos apresenta os 4 pilares da exaltação: a ressurreição dele dentre os mortos, a sua ascensão ao céu, o seu assentar à direita de Deus Pai e, finalmente, a sua vinda para julgar o mundo. E veja só, cada um desses pontos está solidamente baseado nas Escrituras. Vamos então para a primeira etapa, e talvez a mais fundamental para a fé cristã. A ressurreição não é só sobre voltar a viver, é uma declaração de vitória, uma vitória total. A pergunta 52 do Catecismo Maior nos leva a um nível mais fundo. Não adianta só dizer que ele ressuscitou, né? A gente precisa entender como, de que forma esse ato específico o exaltou. E a resposta é cheia de detalhes. Cristo foi exaltado porque o seu corpo não se decompôs, como diz lá em Atos 2. Ele ressuscitou no mesmíssimo corpo físico em que sofreu. Com esse ato, ele foi declarado publicamente o Filho de Deus com poder, satisfazendo a justiça de Deus e vencendo a morte. E o ponto central é que ele fez tudo isso como nosso representante, para que, como Paulo diz em Romanos 4,25, a vitória dele se tornasse a nossa justificação. Depois da ressurreição, o próximo ato de exaltação é a ascensão. E isso não é um desaparecimento, mas sim uma coroação, um retorno vitorioso ao céu. A pergunta 53 nos guia para entender o propósito e a glória dessa subida aos céus. Por que era necessário que ele ascendesse? Bem, a ascensão foi um evento público que todo mundo viu, como está registrado lá em Atos capítulo 1. É fundamental notar que ele subiu com a nossa natureza humana, agindo como nosso representante, nosso cabeça. Nesse ato, ele triunfou sobre os seus inimigos, como Efésios 4 descreve, e subiu para receber dons para a igreja e, como prometido em João 14, para nos preparar um lugar. O terceiro estágio da exaltação descreve a posição atual de Cristo. Ele não está lá no céu esperando de braços cruzados. Ele está ativamente reinando com toda a autoridade. A pergunta 54 explora o significado de sentar-se à direita de Deus. Isso é uma expressão que indica o máximo de favor, de poder e de autoridade suprema. O ponto-chave aqui é que essa posição significa que ele tem o mais alto favor e que todo o poder foi dado a ele. E a partir desse lugar de autoridade, ele governa ativamente, protegendo sua igreja, subjugando inimigos e, algo vital, fazendo intercessão por nós. Essa ideia de intercessão é tão, mas tão importante que o Catecismo dedica uma pergunta inteira só para ela. O que significa na prática Cristo interceder por nós? A intercessão é basicamente o trabalho contínuo de Cristo como nosso sumo sacerdote. Ele se apresenta diante do Pai, a nosso favor, baseando seu apelo não no que a gente fez ou deixou de fazer, mas no mérito perfeito da vida e da morte dele. Ele faz isso aparecendo em nossa natureza humana diante de Deus, como diz Hebreus 9:24. Lá, ele pede ativamente para que seu sacrifício seja aplicado a nós, respondendo a qualquer acusação, como Paulo argumenta em Romanos 8. E é por causa desse trabalho contínuo que temos acesso com ousadia e confiança a Deus. Chegamos então ao estágio final e futuro da exaltação de Cristo. O trabalho ainda não acabou. Ele vai voltar e esse retorno será a consumação da sua glória.
A pergunta 56 nos joga lá para o futuro. Como será essa exaltação final de Cristo quando ele voltar? E aqui acontece uma inversão cósmica simplesmente impressionante. Aquele que se submeteu a um julgamento injusto e foi condenado por homens, como descrito em Atos 3, vai voltar como juiz de todos, com poder e grande glória. E a volta dele não será secreta ou sutil, de jeito nenhum. A linguagem da Bíblia, como essa citação de 1 Tessalonicenses, é super vívida e poderosa. Será um evento público, barulhento e que ninguém no universo vai poder ignorar. Resumindo, ele vai voltar em glória total, a dele e a do Pai. Não virá sozinho, mas com todos os seus anjos, como o próprio Jesus descreve em Mateus 25. E o seu propósito final será julgar o mundo com perfeita justiça, como profetizado lá em Atos 17. Entender a exaltação de Cristo em todas as suas fases, da ressurreição ao julgamento final, transforma a nossa visão da salvação. Não se trata apenas do perdão dos pecados do passado, mas de uma vitória no presente e uma esperança gloriosa para o futuro. Tudo garantido por um rei exaltado que reina e intercede. Fica a reflexão: como essa realidade completa impacta a compreensão da fé cristã?